A ausência de João Pedro na convocação final foi apenas a faísca que faltava para incendiar um paiol de conspirações que a mídia tradicional tenta abafar a qualquer custo. Enquanto os comentaristas de plantão fingem debater critérios técnicos, a realidade nos bastidores é muito mais sinistra. Nike e Adidas, outrora rivais mortais, selaram um pacto de sangue para neutralizar Neymar. Por que o pânico? Porque Neymar, sendo o rosto da Puma, é uma ameaça direta ao controle comercial que essas duas potências exercem sobre o futebol mundial. Eles não suportam que na Copa de 2026 todos os holofotes estejam apontados para um homem que se recusou a ser uma marionete corporativa. A verdade é que o sistema não quer apenas ganhar a Copa. Eles querem controlar a narrativa do que o futebol deve ser. E Neymar, com sua aura indomável, é o principal obstáculo nesse tabuleiro. O sistema entrou em modo de ataque. O plano é cirúrgico. Desestabilizar Neymar até que sua convocação se torne insustentável. A narrativa de que ele está abaixo fisicamente é a cortina de fumaça ideal para mascarar o verdadeiro objetivo: forçar uma desconvocação por lesão e abrir caminho para a entrada de João Pedro, o nome que, estrategicamente, serviria aos interesses do duopólio Nike-Adidas. Cada lesão, cada treino, cada suspiro do craque está sendo monitorado sob um microscópio de ódio. Eles não querem apenas que ele não jogue. Eles querem que ele desapareça da história do futebol, para que o trono seja ocupado por alguém que jogue conforme as regras do marketing global. É uma caçada institucionalizada. A mídia esportiva, sempre em busca de engajamento fácil, atua como o braço de propaganda desse cerco, criando manchetes que sugerem que a ausência de João Pedro é uma injustiça, quando na verdade é a peça que falta para o triunfo do plano de desestabilização. Vocês notaram a insistência de nomes como Vampeta em apontar João Pedro como o substituto imediato? É preciso analisar quem ganha com essa narrativa. Existe uma rede de influência silenciosa que conecta os grandes nomes da crônica esportiva a contratos de patrocínio que não aparecem no ar. O silêncio sobre a possível influência da Nike na quitação de dívidas e no direcionamento de opiniões é um dos maiores segredos dessa Copa. Quando um ídolo do passado se posiciona contra o talento atual, ele não está dando uma opinião técnica. Ele está cumprindo um roteiro assinado nos escritórios das gigantes esportivas. Estamos presenciando a velha guarda sendo usada para enterrar a nova resistência, enquanto o público é distraído por debates irrelevantes sobre quem merecia ou não a vaga. O objetivo real não é o bem do time, é a eliminação do elemento perturbador que atende pelo nome de Neymar Júnior. O conflito escalou para níveis geopolíticos inimagináveis. A Nike, sentindo a pressão da rebeldia de Neymar ao trocar o sushi pela Puma, elevou o jogo e buscou a cúpula da presidência americana para discutir os rumos da Copa. Documentos vazados e relatos de bastidores indicam que o nome de Neymar foi pauta central nessas reuniões, com pressões explícitas para que o craque fosse retirado de cena. O establishment sabe que, com Neymar em campo, o cenário de 2026 foge do controle. Eles temem o impacto cultural de um atleta que, através de sua própria força de vontade e imagem independente, desafia as estruturas das corporações. Por isso, a pressão sobre o governo americano não é sobre segurança ou organização. É sobre garantir que o produto Copa do Mundo não tenha elementos de resistência. É por isso que figuras poderosas como Donald Trump, que entende o peso da soberania individual, tornaram-se o último bastião de proteção para Neymar. O apoio de Trump, que já deixou claro querer todos os jogadores presentes, não é apenas político. É o sinal de que a luta de Neymar contra o sistema corporativo chegou ao topo da pirâmide, onde as decisões reais são tomadas. Por que o desespero de tantas corporações com um único jogador? Porque Neymar representa a autonomia. Ele quebrou as correntes. Ao se tornar a face da Puma, ele demonstrou que um atleta pode ser maior que qualquer marca. Esse exemplo é um vírus que as gigantes precisam exterminar. O ataque coordenado que estamos vendo não é jornalismo. É uma operação militar para proteger lucros bilionários. Eles usam a lesão como álibi, usam a imprensa como munição
e usam a opinião pública como escudo para esconder a maior sabotagem da história do esporte. Eles temem que, se Neymar brilhar, o castelo de cartas deles ruirá. O medo deles é que, em um mundo cada vez mais padronizado, a singularidade de Neymar brilhe mais que qualquer campanha de marketing de bilhões de dólares. A cada dia, novos detalhes surgem e o assunto ferve nos bastidores. A reunião entre a Nike e o governo americano sobre a organização do Mundial não foi para discutir gramados ou segurança, foi para discutir poder. E, nesse tabuleiro, Neymar é o rei que eles querem derrubar a qualquer preço. Eles tentam forçar o João Pedro, um jogador de extremo talento, a ser o cavalo de Troia dessa operação, tentando forçar uma narrativa de merecimento para substituir um gênio que, para eles, já não é mais útil. Mas o povo brasileiro não é cego. A resistência de Neymar contra o establishment é a nossa resistência. Cada tentativa de desconvocação, cada nota maldosa na imprensa, cada pressão política vinda de Washington serve apenas para provar uma coisa: Neymar continua sendo a maior força do futebol mundial. E o medo deles é a prova disso. O comentarista pilhado tem sido um dos poucos a ter a coragem de expor essa perseguição, mostrando que o que acontece hoje é uma tentativa de assassinato de reputação em escala industrial. Eles querem transformar a Copa em um espetáculo de marcas, onde o vencedor é definido por contratos de patrocínio e não pela bola na rede. Se permitirmos que eles destruam Neymar, estaremos assinando o fim do futebol arte como o conhecemos. Estamos diante de um plot digno dos melhores filmes de conspiração, onde a verdade é enterrada sob camadas de manchetes falsas e interesses escusos. O público precisa começar a ligar os pontos. A dívida que é perdoada, a vaga que é cobiçada, a reunião que é mantida em sigilo e o craque que é perseguido. Neymar não é apenas um atleta. Ele é o último símbolo de uma era onde a genialidade era soberana. A aliança Nike-Adidas é uma confissão de medo absoluto. Eles não lutam contra um jogador. Eles lutam contra a própria essência do talento que não pode ser catalogado, vendido ou controlado. A Copa de 2026 será o palco dessa batalha final. Preparem-se, pois o que eles chamam de substituição técnica é, na verdade, uma purificação do sistema. A luta contra o sistema é real, a conspiração é palpável e a verdade está começando a ser revelada, mesmo diante de tantas tentativas de silenciamento. Neymar é o alvo porque ele é o único que ousa ser livre. E, contra essa liberdade, nem o maior orçamento corporativo do mundo pode vencer facilmente. O jogo começou, e as peças já estão se movendo na mesa dos poderosos. Fiquem atentos, pois a queda dessa cortina de fumaça será avassaladora. Onde Neymar pisa, o sistema treme. E em 2026, veremos se o talento ainda tem lugar num mundo comandado pelos algoritmos de lucro e pelas vontades das elites. O Brasil, na verdade, está sob ataque. E Neymar é a nossa linha de frente. Não deixem que a narrativa oficial os engane. Eles querem tirar o melhor de campo não porque ele não tem condições, mas porque ele tem a única coisa que eles não podem comprar: o dom da glória individual. A história está sendo escrita agora nos bastidores da traição e no coração da resistência. Não se calem. A verdade sobre o complô de 2026 precisa ser ouvida em cada canto deste país antes que a cortina feche e a farsa se complete. O nome do jogo é controle, mas o nome do craque é resistência. Neymar, o último homem em pé.